Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Ser Família, esse espaço que nós trataremos de todas as situações familiares com muita escuta, afeto, humanização e trazer informações importantes e relevantes. Hoje eu vou receber com muito orgulho e admiração a psicóloga Kátia Branco e ela vai trazer para a gente informações e muito importante. Hoje o bate-papo é muito importante para a família, porque a gente vai falar de um tema atual sobre como a internet, como a rede social e o uso excessivo vem interferindo nas relações familiares e no desenvolvimento das nossas crianças e também dos nossos adolescentes. Com vocês, a Kátia. Eu vou chamar ela de Kátia, ela vai me chamar de Lu, porque esse espaço é um espaço para a gente se sentir em família. Kátia, tudo bem? Tudo bem, Lu. Obrigada pelo convite. Eu sou a Kátia, sou psicóloga clínica, faço atendimento de crianças, né, adolescentes e adultos. E hoje vim aqui conversar um pouquinho com você sobre esse uso excessivo, né, de telas e como que impacta mesmo nessa relação familiar, né, no desenvolvimento infantil. Então, a gente vai bater um papo legal sobre isso hoje. É muito importante a informação que você vai trazer hoje, porque eu acho que ela é a base de tudo, principalmente do que eu trato, né? Que são as relações familiares, de reconstruções, de definições, regulamentações, né, na justiça. E eu sempre falo, o direito ele precisa de outras ciências, mas de todas as ciências que transpassa aqui no meu escritório, a mais importante é a psicologia. Tudo começa com vocês e depois passa-se por outra seara. Por quê? Porque primeiro é importante o humano, o indivíduo. Por que ele está sentindo? Por que ele está passando por aquela situação? Então, eu acho que o tema que você escolheu para a gente tratar, ele vai além do direito. Ele vai na seara da família mesmo. Né? Então, assim... como que a gente pode, né, para iniciar a nossa conversa, essa rede social que a gente tem hoje, todos esses canais abertos, né, o celular, né, esse mundinho que está aqui do nosso lado e que, como um profissional, ele traz para a gente a viabilidade de ter as informações que a gente quer naquele momento, mas a gente está falando de crianças, né, de relações familiares. Como isso vem impactando as nossas crianças? Desde ter idade, assim, como essa tela excessiva. E aí eu falo da tela da televisão, Sim. Né? Como isso vem impactando nos dias atuais? Eu acho que houve um crescimento, né, gigantesco no uso das telas, tanto com crianças, adolescentes e nós adultos, né? Então, como você falou, assim, profissionalmente a gente usa muito, né, as telas. É uma ferramenta que a gente hoje ela é necessária, né? Sem as telas hoje é muito difícil se fazer alguma coisa. Verdade. Né? Então, a gente tem um crescimento significativo do uso das telas, né? E com certeza, isso tem consequências, né? Isso tem impactos, tanto nas relações familiares, quanto no desenvolvimento infantil mesmo. Né? Então, não só nas relações familiares, mas nas nossas relações como um todo mesmo, né? Nas nossas relações sociais. Mas eu recebo muito isso, né? Eu percebo muito isso no consultório, desses impactos mesmo, né? Então, o que a gente pode pensar aí inicialmente, né? Nas crianças pequenas, por exemplo. Vamos começar na tenridade para a gente poder adentrar, né? As crianças pequenas, né? Quando tá em crescimento. Como que é esse uso excessivo dessa tela? Quais são os benefícios, né, para ela, se é que há algum, e acho que deve ter também,
Mas como a gente está falando do excessivo, o excessivo é o que transborda, né? Isso, é o que exato. passa de uma normalidade. O que seria normal para uma criança pequena? Assim, aquela mãe que acha que está colocando na televisãozinha e coloca lá todos os desenhos que fica pulando, pulsando. Né? Aquela coisa que a gente fazia com nossos filhos, porque a gente não tinha rede social, não tinha tantas informações como hoje. Mas hoje você conecta no YouTube e você tem informação o tempo inteiro lá. Sim. Tem o desenho lá, aquelas cores. Então vamos começar a falar assim da tenridade. Como isso impacta essa criança? Então, na verdade, a orientação da Associação Brasileira de Pediatria até 2 anos é 0 telas. 2 anos? Então, até 2 anos, as telas são proibidas. Hoje a gente sabe que é muito difícil, né? E aí, quando fala-se de telas, é isso, não é só o celular. Né? A televisão, é o computador. E no mundo que a gente vive hoje, né? Como a gente está falando aqui, é difícil a gente não ter um acesso a essas telas, né? Mas até 2 anos é 0 telas e de 2 a 5 anos é 1 hora por dia com supervisão. Né? Então tem que ter a supervisão dos pais ali exatamente para isso, né? Para estar mais perto do que o meu filho está assistindo, né? O que meu filho está fazendo, qual é o conteúdo que ele está acessando, né? Então essa é a orientação, mas a gente percebe ali e vivencia no dia a dia que isso não é muito uma realidade, né? E aqui, de forma nenhuma, eu quero... É informação. Isso, eu não quero de forma nenhuma demonizar assim, a internet. Se chegou a esse número, é porque tem um porquê. Exato. Né? Você não está falando assim, não faça. Você está falando o que é recomendado. Isso é uma recomendação. E é isso, né? De novo, não é demonizando aqui o celular, as telas e nem nada disso, né? Porque... tem os seus benefícios, né? Mas quando isso é feito de uma forma muito orientada, né? De uma forma mais próxima. Então, é muito comum a gente ver hoje em dia crianças ficarem 3, 4, 5 horas nas telas, né? Direto. Até mais, né? Até mais. Né? Então, é o uso supervisionado, né? O uso com limites, né? Que é importante, porque esse é o mundo hoje. Né? A internet está aí, as redes sociais estão aí, as telas estão aí, e elas não vão embora. Né? A gente está num outro momento da nossa sociedade que a gente vai precisar ir se adaptando e entendendo como é que a gente vai fazer com tudo isso. Eu tenho comentado aqui no escritório que o celular é uma estrutura, né? É como se fosse, como você colocou aqui, é um terceiro elemento. Ele é um terceiro elemento, é alguém que mora naquela casa, né? Porque aquele pai também que chega do trabalho e aí ele já chega conectado no telefone, e porque às vezes está resolvendo coisas do trabalho, e a gente também, porque aquilo que a gente estava falando antes de começar, que a criança ela tem nós como espelho, como exemplo. Então, se você não sai do telefone, se você não sai da tela do computador, mas eu estou trabalhando. Você não acha também que essa coisa workaholic que virou, que a gente nunca parece que a gente nunca mais para de trabalhar? E aí a gente também tem os filhos, né? A criança está ali. E ela está vendo você também conectado. Sim, exato. E é exatamente isso, né? O que tem ali naquela tela de tão interessante, né? Que o meu pai fica ali, a minha mãe fica ali, né? Então, o que tem nesse negócio aí que eu quero ver também? Né? Então, tem aquele ditado, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas não é bem assim que funciona, né? Então, é o que você falou, a criança está vendo ali, né? Ela tá ali na relação ali, ela está ali naquele ambiente e está vendo os adultos ali imersos também no celular. Então, não adianta você querer tirar a tela do seu filho, mas também não abrir mão, né, um pouco desse uso. Porque eu fico pensando, né, que você falou, né, às vezes o pai chega para
resolvendo alguma coisa no celular, ou trabalha assim, né? Muitas pessoas hoje trabalham em home office, então Sim, estão lá, é né, o verdade. tempo todo. O quanto que essas relações familiares elas perdem nas pequenas coisas que são de extrema importância. Então, por exemplo, né, um jantar em família, né, uma brincadeira em família, porque hoje é isso, hoje gira-se muita coisa em torno do celular. Né? E Sim. até o que a gente estava comentando mesmo, eu quero comer alguma coisa, eu posso pedir qualquer coisa, é só eu pegar o meu celular, que eu escolho aquilo que eu estou com vontade de comer e chega na minha casa em 40 minutos, 1 hora no máximo. Né? E aí o celular também passa desde pequeno, então, assim, tentando entender. A gente, por essa seara que a gente está construindo, a criança, ela passa, então, a ver aquele celular como um objeto de satisfação, de poder. Também. Porque, como assim? Tudo está no celular. Eu estou falando isso, gente, porque eu tenho crianças de 5, 6 anos aqui, quando eu acompanho nos laudos psicológicos, que a criança, ela vai lá e ela coloca... maquiagem, menina de 5, 6 anos. Ela coloca maquiagem na Shopee. Gente, eu No não sei carrinho, mexer na né? Shopee. Deixa lá. Ela deixa no carrinho. E aí eu percebo assim, mas eu perguntei, deixa no carrinho? E aí? E esse grau de satisfação? Numa mente Em desenvolvimento, né? desenvolvimento. Sim. É o que a gente vem falando sempre, né? Desses impactos, né? Então, o cérebro da criança, ele está ali recebendo informação o tempo todo. Né? Então, por exemplo, até os 3 anos de vida, a criança ela é uma esponjinha. Então, ela vai absorvendo tudo quanto é informação que ela pode. Ela vai começar a aprender a se relacionar com o mundo só se relacionando com o mundo. Né? Ela precisa ter contato com pessoas, né? Com objetos, com brinquedos, ela precisa descobrir o mundo. Né? E quando você coloca uma tela na frente de uma criança, ela perde a oportunidade e além de ser, né, a oportunidade de explorar esse mundo, né, para o desenvolvimento dela, ela perde a capacidade de desenvolver habilidades básicas. Né? E aí a gente pode falar, de repente, num atraso de fala, né? Porque por mais que você esteja com um celular ali na sua frente e seja um desenho com uma musiquinha, ou tem até desenho mudo, você já viu isso? Já, me deixa muito... Não, aquilo mexeu comigo. Pois é, tem desenhos mudos. Porque como a criança... Eu fico pensando, né? E aí eu acho que você pode explicar um pouquinho também sobre isso. Porque, assim, a criança é um sujeito, né? Um indivíduo em desenvolvimento numa situação peculiar. Por quê? Porque ele não é só o corpo dele que está desenvolvendo, é o psíquico dele. Sim. E aí, como que ele fica assistindo aquele negócio mudo? E como é que ele consegue interpretar o que está acontecendo? Quer dizer, sai da análise dele. Não consegue. É isso. Né? Não consegue. Então, é o que a gente fala, assim, né? Para a criança aprender a falar, ela precisa que tenham pessoas que falem com ela, né? Ela precisa ter essa troca. Para a criança, quando a gente começa lá a introdução alimentar no bebê, por que ele precisa tocar o alimento, cheirar o alimento? Porque ele está experienciando o mundo. Né? Ele está aprendendo, ele está desenvolvendo ali no cérebro dele, né? Está tendo várias conexões ali, que é a base para ele poder desenvolver habilidades necessárias. Necessárias, né? Então, assim, você coloca a tela na frente de um bebê ou de uma criança que está em desenvolvimento, é isso, ela só está recebendo estímulo visual, auditivo, mas ela não conversa com a tela não conversa com ela só escuta. Né? Uma musiquinha, escuta um desenho, né? Ela só está escutando, ela não está tendo troca com a tela. Gente, que sério, né? Pensar sobre isso. Exatamente. E assim, de novo, né? Não é dizer que a tela também não tem os seus benefícios, porque tem. Né? Eu acho que existem... A gente precisa pensar em maneiras de usar isso ao nosso favor. Então, tem a tela ali, então a gente precisa usar a tela como um mediador. Né? Vamos, tem uma musiquinha, vamos cantar junto com a musiquinha,
né? Vamos fazer contato ali, visual, vamos convocar essa criança para a relação. Né? Tem que ter o lúdico, né? Como vocês falam, né? Uhum. O que seria o lúdico, assim? Muita gente fica em dúvida, assim, quando a gente fala assim, é o lúdico da criança. O que é esse lúdico, assim? Que acho que fica mais fácil das pessoas entenderem isso que a gente está falando. Que, vamos supor, eu vejo muita gente falando assim, essa criança é muito esperta, porque ela já faz assim. Ela já sabe que liga desse jeito, mas é o que você está falando. Ela só aprendeu, né? Assim, o cérebro dela só aprendeu a repetir aquilo. Exato. Ela não se conecta com aquilo, né? Pessoas que conectam com pessoas, né? Exato. Pessoas não se conectam com máquinas. Exato. Né? O lúdico assim, eu costumo falar que o brincar é coisa séria para a criança, né? É muito sério a brincadeira, porque é na brincadeira que a criança aprende. Né? Por isso que brincar é coisa séria. Então, isso é o lúdico. Né? A criança ela vai aprender brincando. Né? Ela vai aprender colocando o pezinho dela lá na terra, no parquinho. Né? Ela vai aprender colocando a mão lá na geleca, né? Na massinha, a manusear os brinquedos, a dar função, né? Para os objetos, então a dar comidinha para a boneca, a fazer a comidinha, né? Então a criança ela vai aprendendo nisso, né? Nesse lúdico, nesse brincar. Então agora é minha vez, agora é a sua vez, agora a gente troca, né? Então, é nesse brincar que a criança vai se desenvolvendo, que a criança vai criando, que ela vai imaginando. E é aí onde a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades para, no futuro, eu ser um adulto que, quando acontecer algum problema, quando eu tiver alguma situação na minha vida, eu conseguir ter essa habilidade de buscar soluções. Né? É isso, é a nossa criatividade. Nossa. Né? Então, como que eu resolvo um problema? Pensando nas possibilidades que eu tenho para resolver esse problema, certo? E como que eu penso isso? Através da minha criatividade. E se você não desenvolveu isso na criança? Se eu não desenvolveu, vai ser um adulto sem essa capacidade, sem essa habilidade, né? Ou com pouca capacidade com isso, né? E aí você acabou falando um pouco sobre o que a criança precisa para ela se desenvolver. Que ela precisa de um mundo. E o mundo vem da relação familiar, né? Exato. Você falou alguma coisa enquanto a gente estava aqui no off que eu achei assim, muito primoroso, que você estava falando sobre a construção dos relacionamentos, do se relacionar da criança, né? Que você estava explicando um pouco sobre como essa base da autoridade da criança. Porque eu vejo assim, hoje a criança ela bate o pé, ela faz birra, a criança sempre fez birra. Só que hoje eu vejo assim, os pais não estão conseguindo mediar. Né? Aqui, quando a gente vai fazer um planejamento de parentalidade, os pais eles não conseguem entrar num acordo, porque primeiro eles ainda estão com aquela vingança, com aquele receio. Só que às vezes eu fico alertando para eles que hoje eles têm um plus a mais. Porque o filho dele também é educado não só mais pela avó que fica com ele, não só pela babá, não só que ele traz da escola. Você estava falando da vivência da criança, né, como um todo. E aí, essa criança, ela passa a não conseguir entender também o que o pai e a mãe estão pedindo. Porque ela está separada e na casa do pai ela pode fazer uma coisa, na casa da mãe ela pode fazer outra. E eles não conseguem entrar no acordo. Só que aí, muitas vezes eu falo para eles que hoje isso é muito mais do que só não comer a pizza, né, ou pão com glúten, sabe? Essa situação. O controle de tela passa por uma certa violência para a criança, quando os pais não conseguem determinar qual é o uso para aquela criança, o que é necessário. E aí a criança ela passa a dominar esse espaço. Então, ela passa a viver sobre isso aqui. E, de certa forma, a autoridade do pai e da mãe vai sendo tirada pelas coisas que a criança começa a negociar
no que ela quer assistir, no que ela quer ver. E aí eu queria que você, né, falando um pouco sobre isso, como essa criança que ela não tem, que ela, como você colocou aqui, que as habilidades dela, ela acaba não desenvolvendo de uma forma boa, né? Não correta, né? Esperada para o desenvolvimento dela. Como isso, numa criança já, vamos supor, de 5 a 8 anos, como que isso vai reverberar? Então, a gente pode pensar em várias coisas, né? Eu acho que uma coisa que é importante dizer, né, no início da sua fala, é como essas relações familiares elas acabam se replicando para as nossas demais relações, né? Então, é isso, aquilo que eu tenho como exemplo dentro de casa, provavelmente eu vou replicar fora, né? Então, a gente precisa ter... Você fala dos pais separados, né? É muito difícil mesmo, é muito complicado, porque mesmo nas separações amigáveis, ainda existem conflitos, né? A gente ainda tem divergências, né? Muita dificuldade de encontrarem um meio termo ali, né? Porque eles também não tinham no casamento. Exatamente. Porque nós somos diferentes. Se separaram, Não, né? e não Muitas é só vezes. isso, porque no educar, cada um vem de um tipo Com uma bagagem, sim. de uma bagagem diferente. E às vezes o casal, enquanto juntos, eles também conflitam sobre isso. Sim. Um queria deixar a criança fazer isso, o outro não quer. Um acha que é bom aquilo, o outro. E aí, quando separa, bum! Porque eles não conseguiram planejar como eles seriam pais daquela criança. Encontrar, acho que esse meio termo. Né? Então, encontrar uma nova forma. Nem a minha, nem a sua. Vamos criar uma nova forma para o nosso. Né? Aí eu vou puxar a sardinha para ela. Aí é a hora que eu falo, eu preciso que essa criança passe a fazer sessões de terapia. Na verdade, os pais também precisam, né? Mas eu acho que a psicóloga acaba norteando e ajudando nesse planejamento de parentalidade. Porque quando o pai ou a mãe falam entre si, ele acha que tudo que o outro está apresentando é para ofender, é para diminuir a presença dele como pai, como mãe. E quando é um terceiro que vem falando, como você trouxe, você fala assim, eu não quero alarmar, eu não quero te assustar, mas é o que é recomendado. E é o que a gente fala. Isso é um trabalho muito bem feito, pesquisado. Sim, né? sim. Então, se está sendo recomendado, é porque existe um prejuízo muito grande. E aí, você, como pai e a mãe, vai escolher o caminho para o seu filho. Mas é como você falou, como tudo na vida, tem as suas consequências, Sim. né? E aí, através da psicologia, eu consigo fazer com que esses pais se desarmem e aí consigam pensar nesse planejamento, o que é melhor para a criança. Então, essa relação familiar, ela há de existir além do casamento, porque acabou a conjugalidade, mas a filiação, a parentalidade, ela é para sempre. Eu sempre falo assim, os seus filhos vão ser crianças e adolescentes uma única vez. Você vai ser pai e mãe a vida inteira. E aí, quando eu falo isso, o pessoal faz assim. E aí eu vejo que quando essa criança vai para a terapia, fora ela começar a entender os sentimentos dela, as vontades dela, porque todo mundo queria fazer só o que quisesse. Com certeza. Seria uma delícia, né? Seria uma delícia, né? Em aspas, né? Porque pela consequência, hoje a gente é adulto, a gente sabe que a gente ia virar o quê? Um trem desgovernado. E acho importante você tocar nesse ponto, né? Que é quando a gente chega ali na questão dos limites, né? Que você traz que há uma dificuldade mesmo, você percebe aí, né? Nas pessoas com que você dá orientação, que você atende, enfim. E eu percebo muito isso também na clínica, né? Essa dificuldade que muitos pais têm de colocar esse limite mesmo, né? Até de saber qual é o limite, né? Então, eu percebo um medo muito grande dessa criança ser frustrada,
né, dessa criança não ter aquilo que ela quer, não ter aquilo que ela deseja naquele momento. Então, principalmente, né, acredito que em casos de separação, né, onde talvez ali um dos pais ou os dois acabam tentando compensar a criança de alguma forma, né? Então, nossa, né, a gente se separou aqui, tá um processo tão difícil, já deixa ela, né? Vamos, e aí vai cedendo, e quando vê, já está numa situação assim muito fora do controle, né? A criança já está nesse uso excessivo, né? Muitas vezes por conta desse uso excessivo tem um atraso no desenvolvimento infantil, né? Que nem a gente começou a comentar aqui no atraso de fala, né? De repente até nas interações sociais, aquela criança que começa a ficar muito introspectiva, não consegue se relacionar com o outro, né? Então é muito delicado, né? Essa conversa e esse acordo, ele tem que tentar ser feito, né? Pelos pais ali. Então, a criança ela vai ficar confusa mesmo. Na casa da minha mãe não pode, na casa do meu pai pode. Ou na casa do meu pai não pode, na casa da minha mãe pode, né? Que eu faço? Para onde eu vou? E sim, né? Aí a terapia ela entra como um recurso, né? Para tentar ali, de alguma forma, orientar, né? Para tentar, de alguma forma, auxiliar nessa dinâmica, né? Mas é sempre muito importante lembrar que é necessário também uma implicação desses pais, né? Porque não basta só, vou pôr na terapia e pronto, tá lá, tá é que nem terapia, na catequese, leva, fiz o meu papel. Assiste a missa e depois te pego. Isso, fiz o meu papel, né? E não, por quê? Porque nesse momento da vida, né? Os pais são os responsáveis por aquela criança. Os pais são os responsáveis por aquela vida, né? Por aquele desenvolvimento. Então, há uma responsabilidade ali, né? Então, é preciso reforçar isso. Não é só simplesmente levar, né, para terapia e pronto. Lá, a psicóloga, o psicólogo vai lá e vai resolver tudo. Né? Não é assim que funciona, porque a criança ela fica lá na sessão 40 minutos, 1 hora, né? Uma vez por semana, em alguns casos 2 vezes por semana, mas e todo o resto? Né? Ela volta para casa, ela volta para a escola, né? Ela volta para a casa da avó, enfim, ela tem a vida dela ali, né? Então, precisa dessa implicação e dessa responsabilidade também dos pais, né? Em se implicar mesmo nesse processo. E aí, nisso tudo, a gente falando nesse universo da criança, e você tocou nesse assunto sobre a frustração da criança, né? Eu vejo hoje os pais correndo muito, né? Trabalhando muito para dar o máximo que pode para os seus filhos, mas eu vejo numa situação psíquica os pais nesse tudo querendo que as crianças sejam extremamente felizes, extremamente recompensadas, até quando ela não é para elas serem recompensadas. E aí eu vejo a criança que aí ela fica com aquele celular, ela vai ganhando, aí ela é o videogame, porque a gente está falando sobre todo tipo de tela. Isso. Então ela fica, a gente fala no celular, porque o celular hoje, ele não é mais só atender telefone, não, aliás, acho que é o que a gente faz menos, né? Mas ele é os jogos, aí tem o YouTube, aí tem aquele outro joguinho, já vi o pessoal, nossa, o pessoal manda ver nisso. Então, assim, e aí eu vejo que a criança, a dificuldade dos pais deixar a criança sem fazer nada dentro de casa, vamos supor, né, um exemplo. E a criança fala, eu estou com tédio. Quando tira o telefone da criança, quando tira a criança do videogame, quando tira a criança lá do videozinho que ela gosta, né, na rede social, a criança fala, eu estou com tédio. E os pais não conseguem lidar com esse tédio, porque o tédio da criança passa por alguma coisa, uma rebeldia, né? Então, é aquela criança que fica irritada. Isso, Quando a gente tira, né, essa tela, dependendo do quanto que essa criança ela vem utilizando, ela vai apresentar mesmo irritação, muitas vezes agressividade, ansiedade, porque essa é uma das consequências, né, que o uso excessivo de telas traz. Então, a criança ela fica realmente mais irritada, ela fica mais ansiosa, né, porque é um vício, né, ela acaba viciando realmente, né, no uso da tela. E se você retira,
ela vai ficar com sintomas de abstinência mesmo. É abstinência. O tédio Exato, é um dos sintomas da abstinência? Na verdade, o tédio não. Na verdade, o tédio ele é essencial e fundamental para o nosso desenvolvimento. Explica um pouquinho sobre isso, sobre o tédio. O tédio ele é um espaço, ele precisa existir. Por quê? Porque é no tédio que a criança cria, que a criança imagina, né? É onde ela vai desenvolver, como a gente estava falando anteriormente aqui, essa imaginação mesmo, que é importante, né? E falando também da frustração, né? Que você falou da frustração e do tédio, né? Que os pais... eu acho que é uma angústia muito mais dos pais, né? De deixarem a criança sem fazer nada, né? Ah, tá sem fazer nada, né? Preciso... que ela faça alguma coisa, né? Eu preciso dar alguma coisa para essa criança fazer. E não, né? A criança ela precisa desse tédio exatamente por isso e a frustração, né? Esse limite, esse agora não pode, né? Isso aqui não. Isso é fundamental também, né? Para o desenvolvimento psíquico e emocional. A criança que tudo pode, né? A criança que tudo tem, ela fica desorganizada, porque é muita coisa para querer, é muita coisa para ter, né? Então a gente precisa dar um contorno para essa criança, né? A gente, que eu digo os cuidadores ali, né? Seja pai, mãe, enfim, o cuidador daquela criança, ele é responsável por dar esse contorno, né? Por dar esse limite para a criança, porque é isso. E aí, de novo, né? A gente sempre pensa no agora, mas essa criança ela vai crescer, né? Essa criança ela vai se tornar um adolescente, daqui a pouco ela se torna um adulto, e aí ela nunca ouve não, né? Ela nunca ouve que não pode, ela nunca ouve que agora não é a hora, né? Então perde essa percepção do outro. Do outro, né? Então, que existe mais gente no mundo, eu né? posso tudo, mas espera lá, né? Tem um outro ali. Sim. Né? Como que eu vou poder ter tudo se também tem um outro ali, percebe? Então, é fundamental a gente ter esses espaços de vazio, né? Para que a criança consiga fazer alguma coisa então, com tédio isso. é normal, né? A criança que fica gritando. Eu tô com tédio. Os meninos aqui, quando eu era pequena, falavam, tô com tédio. Eu falei, que bom. Eu tô com tédio, né? Porque, tipo assim, eles o cérebro deles, eu acho que passa por isso também, né? Eles estão tão, como a gente fala, estimulados. Isso. Né? Eu percebo isso num total. Às vezes eu venho aqui uma criança quando eu vou planejar qual o controle de parentalidade, como a gente vai definir a guarda, a convivência, aí eu falo quais são as atividades dessa criança, o que ela faz, o que tem no dia a dia dela. Tem criança que ela acorda às 6 horas da manhã e ela para 9 horas da noite. E aí, quando às vezes eu vou conversar, a mãe fala assim, mas é porque eu quero tirar ela do computador. Eu quero tirar ela do tempo do celular. Então, aí tem quem não liga para aquilo, porque funciona como se fosse uma babá, né? Um companheiro da criança, ou amigo imaginário, que ela está vendo tudo. E aí também tem essa criança que ela não tem tempo. Não tem esse vazio que você estava falando. E aí... qual que é o meio termo disso? Né? Qual que é o meio termo desse excesso? Que a gente estava falando um pouquinho aqui do tédio, né? Do quanto que ele é importante, né? Desse espaço vazio, né? Então, de fato, tem essas crianças que têm uma grade aí que fica praticamente às 12 horas ali do dia fazendo alguma coisa, né? Escola, alguma atividade física, depois vai para curso de não sei o quê, né? E chega em casa simplesmente para tomar banho e dormir, né? E tem as crianças que ficam realmente nesse excesso de telas o tempo todo. E cadê esse espaço, né? Esse espaço, esse vazio, né? Que a gente está falando aqui, que é importante para esse desenvolvimento, né? Que é importante para essa criação, para o desenvolvimento dessa imaginação, né? Dessa criatividade. É fundamental tentar arrumar um meio termo aí.
É que eu acho que esse espaço do vazio, ele hoje não é mais preenchido com o que a gente fazia na nossa época. O quebra-cabeça, um jogo interativo, alguma coisa. Não é a As criança coisas só mais tá manuais, fazendo né? isso. Ela tá interagindo, porque se você vai jogar o Banco Imobiliário, você não tem como jogar sozinho. Se você vai. O quebra-cabeça é uma coisa que a criança ainda consegue fazer. Mas esse vazio que você fala, não é a criança só estar em Nárnia. É a criança estar preenchida de coisas que vai fazer com que o psique dela trabalhe outras aptidões que ela tenha para desenvolver. E às vezes é só o tédio É mesmo. só fazer nada mesmo, É só fazer né? nada, exato. Ai. Às vezes é só fazer nada mesmo, Sim. né? Porque é importante também a gente Então, não mas fazer nada em eu determinados percebo momentos. que tem pais aqui que eles têm uma preocupação da criança ter uma rotina de adulto. Exato, É uma rotina que nem a gente consegue carregar. exato. É preencher esse espaço o máximo possível. E aí, claro, né? Acho que a gente tem recortes importantes, né? A gente tem famílias que não tem com quem realmente deixar a criança, então precisa de uma escola tempo integral, por exemplo, né? Eu acho que a nossa sociedade tem muitos recortes e aí a gente vai tendo que trabalhar com o que é possível, Sim. né? Então não Não é perfeito. não, e nem é para ser, né? Então, assim, e nem é para culpabilizar aquela mãe, Não ou é aquela julgamento, família, né? não, ou aquele cuidador que precisa realmente que aquela criança tenha atividades praticamente o dia inteiro, porque, né, aquela cuidadora, ela precisa trabalhar para poder manter a família, né? Então, existem recortes, né, que a gente precisa pensar É porque também. a gente está falando sobre construções. E eu sempre falo aqui que a gente aqui não está aqui no lugar de julgamento, a gente está aqui com lugar de reflexão e nessa reflexão tentando buscar um meio termo para esse mundo, né? Porque eu acho que a informação ela tem poder. Então, quando você traz informações, né, importantes, como você estava falando, sobre o tempo de uso e sobre a recomendação, é porque houve um estudo sobre isso. E se houve um estudo, a gente tem que parar e observar. Até porque eu acho que o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes nos próximos anos vão dizer muito mais do que só essa atenção que a gente está querendo que os cuidadores, né, os responsáveis pela criança, tenham a partir de agora. Ah, com certeza. Com essa conversa que a gente está trazendo, né? Com a gente está certeza. tentando ser leve, né? Explicando sobre algumas coisas para eles que, na prática, no dia a dia, aquela criança está apresentando uma irritabilidade grande, alta. Eu tenho pessoas que estão falando sobre vício e abstinência na infância. Sim. Sim, e é isso que eu ia falar, né? Os impactos, a gente não vai precisar esperar lá na frente para ver, né? A gente já vê hoje em dia, né? Então, é o que a gente falou um pouquinho aqui, né? Alteração na fala, né? Na linguagem, na comunicação, na atenção, né? Na memória, no sono, né? Crianças desenvolvendo aí distúrbios de sono por conta do uso excessivo das telas, né? A gente tem aí um impacto muito significativo nessa questão cognitiva mesmo da criança, né? Tanto cognitiva quanto emocional. Porque a criança, para ela, como eu falei, né? Nós, seres humanos, aprendemos na experiência, né? Muito, assim, é só a gente pensar quando a gente estuda muito uma coisa, né? E aí, quando chega ali na hora da prática, você fala, meu Deus, né? Parece que eu não estudei nada, parece que eu não sei nada. Por quê? Porque a gente aprende na prática, a gente vai aprendendo conforme a gente vai experienciando, né? Isso desde sempre, né? Então, desde quando a gente é bebezinho, a gente vai aprendendo pela prática, na experiência, né? E como é que essas crianças estão aprendendo? O que é que elas estão aprendendo, né? Quando elas estão submersas nesse mundo das telas aí, né? Quando elas estão, eu falo que
eu uso a palavra capturada, né? As crianças elas ficam capturadas, porque é impressionante mesmo. A criança está super agitada ali, você liga, ela só de ouvir a musiquinha, ela já para e já olha, né? Elas são capturadas mesmo, né? E o quanto que isso vai trazendo esse prejuízo nesse desenvolvimento, né? O quanto que isso vai mudando a percepção de tempo da criança também, porque ela tem tudo ali, ó, é só o dedinho dela ali, ela tem o vídeo que ela quer, a hora que ela quer, né? Hoje, se a gente for olhar, né, nas redes sociais aí, a gente não tem mais vídeo com mais de 30 segundos, parece, né? Tem um canal que os vídeos não podem ter mais de 30 segundos. Aliás, a recomendação é não façam vídeos longos. E quantos vídeos uma criança sentada e um adolescente, né? Eu falo infanto-juvenil, né, que está lá com aqueles 12, 13 anos, quantos vídeos ele vê em 30 minutos, com 30 segundos cada um? Exato. O que ele tá vendo? Qual que é a informação que ele está vendo? O que ele está aprendendo? O que ele está deixando de se relacionar com a outra pessoa? E aí era a próxima pergunta que eu quero te fazer. Eu vou um pouquinho mais para frente e eu vou pegar a turminha dos 12, 13 anos, que é uma turminha que está dando um trabalho caprichado na escola, porque eu estou vendo assim, sobre o limite mesmo. Qual é o limite? Porque na rede social as pessoas se acham, né? A gente fala tanto da regulamentação das redes sociais, né? Por quê? Porque parece que é uma terra de ninguém. Porque a gente fala sobre a lei, mas a gente fala sobre o real. Uma notícia que é dada, uma foto que se colocou do amiguinho na escola, aquilo, depois que foi propagado, você não tem como... O recolher não é o mesmo do que você tirou aquela criança da rua, por exemplo, entendeu? Que ela estava brincando. Já foi perpetuado. Sim. E aí eu percebo que essas crianças, parece que elas estão assim, apáticas sobre sentimento. Vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui. A gente chegava em casa, a mãe contava uma história. Aí você ficava, nossa, e aconteceu isso com ele? Você sentia aquela... Mesmo que fosse por 2 segundos. Eu hoje percebo que você coloca alguma história, tipo, olha, toma cuidado, isso pode acontecer com você e tal. Eles não ligam. Vem dessa rede social, dessa exposição a tantas situações assim de maldade, a facilidade. Hoje tem menino de 12, 13 anos lá na rede social que anda com Porsche, que é o que você estava falando, né? Aqui no off. Ele fez um videozinho lá, ele ganhou dinheiro lá. Então, assim, esse jovem, quando você vai perguntar para ele o que ele quer ser, ele não é mais jogador de futebol, ele não é mais dançarina, bailarina, ele não é mais engenheiro, ele quer ser alguém que ganha dinheiro na rede social. Ele não está desenvolvendo outras habilidades além daquela que ele quer ver, a dancinha, sabe? E como que a gente vai fazer assim? Como que a gente faz para trazer esse jovem para uma realidade? Porque daqui a pouco a gente não vai ter pediatra, né? A gente não vai ter mecânico, a gente não vai ter profissionais, porque eles não querem, eles não têm mais aquele sonho de ser algo ou alguém. Tudo está relacionado a isso, mas está relacionado a um ganho de dinheiro fácil. Eu acredito que isso vai para além do uso de telas, né? Eu acredito que isso é um momento social mesmo que a gente está vivendo, né? Claro que a internet, as redes sociais, elas contribuem muito, né? Eu acho que com esse modo de viver hoje, né? Mas acho que é isso, acho que é uma mudança muito mais ampla do que só a rede social, né? Porque hoje a gente percebe, né, que as pessoas, o movimento, né, que é feito,
são pessoas mais introspectivas, né? Então... Que elas se abrem mais naquele mundo cibernético ali. Exatamente. Um adolescente, por exemplo, né? Tem adolescente que tem muito mais facilidade para se expressar e se falar digitando do que falando, né? Então, na terapia, por exemplo, tem situações que a gente chega num determinado ponto que aquele adolescente ele não consegue se expressar verbalmente, né? Ali pela fala. Então, tá bom, me escreve. Né? E ali na escrita ele consegue se expressar melhor. Por quê? Porque para ele aquele mundo, né? Esse mundo digital, o mundo das telas, da digitação ali, é um mundo que ele está inserido, que ele se sente mais confortável, que ele pertence. Né? Então ele consegue se expressar de uma forma melhor. Então eu acho que são muitos desafios, né? Não tem uma receita de bolo pronta. O que eu queria entender assim, era sobre o limite. Qual que é o limite que a gente pode... Qual, assim, esse pai, essa mãe que está enfrentando, eu sei que são muitos, né? Qual que seria as consequências dessa ausência, desse limite, né, extremo, para que a gente possa regular o quanto essa criança e esse adolescente eles possam se desenvolver de uma forma nova, né? Porque eu acho que é novo, mas que a gente sabe que vai trazer prejuízos, porque ele precisa de algo mais. As relações mudaram, como você falou, a forma deles se relacionaram. Só que eu vejo que quando eles saem para a rua, eles não estão falando com o robô. Quando eles chegam na escola, eles não estão falando com o robô. Quando eles vão lidar com a autoridade do professor, a autoridade de alguém maior, quando eles vão trabalhar, eles não estão lidando com o robô. E aí é onde eu percebo que esse psique vai fazer toda uma diferença para aquela criança, para aquele adolescente, porque eles não querem enfrentar. Eles querem falar assim, eu não vou fazer. Né? Na verdade, acho que eles não têm nem o arcabouço ali para poder enfrentar, né? Percebe? Então, isso vem... você fala do limite, né? É muito difícil a gente colocar assim, são 2 horas. Entendi. Né? 40 minutos de manhã e 40 minutos à noite. Não tem como. Né? Eu acho que isso vai muito do caso a caso mesmo, trazendo, né, essa consciência de que tem esse prejuízo, né, de que esse uso excessivo traz esses atrasos no desenvolvimento, não só das crianças, dos adolescentes também. Mas eu acho que é muito entender e usar esse celular, né, ou essa tela, enfim, né, esse terceiro, né, membro da família, essa natação ali, né? Usar isso como mediador mesmo, né? Como usar como uma forma saudável, né? E aí que é complicado, né? Mas o que é saudável, né? Quanto tempo é saudável? Mas eu acho que é isso. Eu acho que é não tentar não perder essa noção mesmo dessas coisas que precisam estar presentes. Então, é a presença mesmo, e não só a presença física, né? É a presença do olhar, é a presença da escuta, né? Nesse sentido, eu estou te vendo, né? Eu estou te escutando, me conta, me fala, né? Que vem muito dessa base, dessa relação mesmo de dentro de casa. Da relação familiar, né? A família vai ter que, como durante todos esses anos que a gente existe aqui na Terra, arrumar um meio termo para trazer essa criança de volta, né? O que ele gosta, fora o celular, nada. Fora a tela. Que eu pergunto, o que ele gosta? Nada. Mas o que ele gosta mais, né? Vamos assistir um filme? Vamos dar uma volta? Né? Vamos tomar um sorvete, coisa simples. Ou até trazer coisas do mundo desse adolescente, dessa criança, para poder, de alguma forma, acessar, né? Então, sei lá, qual que é a série que você está gostando? Me fala dessa série, me conta o que, né? Esse jogo, me conta desse jogo. O que ele é, né? Fala desse jogo, né? É um interesse também, né? Precisa também ter uma movimentação nesse sentido. A gente também precisa se educar, né? Para educar eles. Acho que cada vez mais. Sim. Acho que cada vez mais vai ser exigido de quem
tem a responsabilidade sobre criança e adolescente, ter tempo para fazer com que ele seja um adulto posteriormente que possa se encontrar. Como a gente falou aqui também, às vezes a criança ela precisa estar, né, o tempo todo ali entretida ou fazendo alguma coisa, porque os cuidadores ali também não têm não tem essa disponibilidade ali. Mas esse tempo também ele precisa ser, não é um tempo quantitativo, né, que a gente pensa assim, é um tempo de qualidade também. Então tá bom, durante a semana a criança tem toda essa rotina, né? Mas e de final de semana? O que a gente pode tentar fazer dentro daquela realidade, né, para estimular essa criança, para fazer com que ela consiga ter interação com outras coisas, outras pessoas, outros ambientes, né? E aí eu acho que a gente pode pensar em várias coisas, assim. Tem muitas coisas que a gente tem na cidade de São Paulo, por exemplo, que são gratuitas, né? Então a gente pode ir se utilizando também desses espaços, né? Se apropriando desses espaços que são nossos também, né? Verdade. E é importante isso que você falou, porque a gente fala sobre um tema e parece assim, né? Quem está ouvindo, nossa, mas é tudo sobre criança e adolescente, não é sobre família, porque você veio antes, né? Então, quando a gente fala sobre o cuidar, ele é muito amplo. Não é o tempo, é o espaço, né? Sim. É o espaço que você vai doar ali naquele contexto familiar. E o que a gente pode fazer para aquela criança se desenvolver cada vez melhor. E aí, para terminar, a última pergunta que eu tenho para você é no sentido assim, essa criança que ela está viciada, que ela demonstra ter essa abstinência, esse incômodo. Ela, como você disse, ela tem vários tipos de sentimentos, né? Assim, ela se mostra angustiada, aflita, enfim, nervosa, tem crises de ansiedade, tem surtos, né? Assim por dizer. O que a gente faz? Qual o primeiro passo para o pai e para a mãe tomar quando ela tiver o filho dela? Ela está vendo que ela está perdendo o controle. Uhum. O que você recomenda? A criança ela vai ter esse tipo de comportamento mesmo, né? Se você ali tirar essa tela ou diminuir essa tela, de novo, né? Dependendo da quantidade de uso ali, ela estiver realmente viciada, né? Nessa tela ali, não consegue ficar sem, ela vai apresentar esse tipo de comportamento. Então, por um período, isso vai acontecer, né? Então, é importante que os pais não cedam a esses comportamentos. E ir apresentando outras coisas para essa criança, né? Para ir substituindo essa tela. Então, outros brinquedos, outras atividades. E aí, de novo, né? A presença. Porque quando você fala de cuidado também, muitas vezes, né, o cuidado, quando a gente pensa, ele vem se a criança está bem alimentada, né, se ela está com uma roupa limpinha, se ela escovou o dente, né, o cuidado muitas vezes vem nessa forma, né, quando a gente fala de cuidado ali, né. Mas a criança ela precisa não só desse cuidado físico, biológico, né, que a gente fala, né? Ela precisa desse cuidado emocional também, né? E o que é um cuidado emocional? É você estar ali disponível para aquela criança um momento do seu dia, né? Então, de novo, é o tempo de qualidade, não é quantidade. Não adianta você estar ali o dia inteiro com a tua criança, do lado dela ali, mas você está aqui na tela ou fazendo qualquer outra coisa e a criança ali, né? Então, o tempo de qualidade ele gera muito mais benefícios, né, do que essa quantidade. Né? Então, esse cuidado também tem que vir muito daí, dessa disponibilidade afetiva mesmo. Né? Então, é isso, é o olhar para aquela criança. Né? É o brincar com aquela criança.
tentar colocar outras coisas ali, né, para que ela consiga ir se desvinculando dessa tela aí excessiva. E sobre o controle, assim, esse controle, né? Alguns celulares, assim, ele faz o controle da parentalidade. Uhum. Você acha que esse controle ele tem que ser negociado com a criança? Ou é uma coisa que vai pela autoridade do pai, a mãe mesmo? Ou realmente, assim, ele não conseguindo fazer isso, ele precisa de uma ajuda profissional? A orientação profissional, ela é sempre a indicação, né? Acredito que é isso, de novo, né? Cada caso a gente precisa avaliar e cada caso é um caso, né? Mas a orientação é essa, assim, a criança, ela não tem ainda o discernimento de saber o que para ela é positivo ou é bom não, ou não, né? Então, quem vai dizer isso, quem vai ter essa orientação e quem vai, de novo, né? Essa coisa do não, né? Do que pode, do que não pode, são os cuidadores, né? Então, precisa ter esse cuidado e essa esse cuidado mesmo Esse de perto, cuidado. né? Não tem outra palavra para cuidar. É porque, Exatamente. assim, as pessoas, elas têm muito... É o que você falou, brilhantemente. As pessoas, elas acham que cuidado é você trazer a criança fisicamente bem. Mas ninguém se preocupa com o psicológico. Isso a gente vê aqui na rotina, nos tribunais. O psiquê da criança, ele é inviabilizado. E não é só dela ter lugar de escuta. A criança tem lugar de fala. Ela pode opinar sobre a vida dela, mas ela não pode decidir. Esse é um papel que cabe aos pais. Na falta dos pais, os responsáveis que são determinados pela lei. Sim, para algumas coisas Porque ela o que não tem mesmo. eu percebo é que a criança, ela manda nela. Quando eu falo sobre o controle, e agora eu vou fazer as 3 perguntas finais para você. Tá. A gente recebeu aqui, assim, se você acha que esse tema hoje, sobre o controle da internet, da vida tecnológica dos Da filhos... vida digital, né? Da vida digital dos filhos, ela deve ser discutida numa ação de guarda. Isso era para ser um dos tópicos sobre a disposição ali dos pais, de como gerir a vida dos filhos? Olha, eu acredito que a gente está caminhando para isso, né? Porque como eu falei, assim, a tela tá aí, né? As redes sociais, a internet, ela tá aí e ela não vai embora. Então, o que a gente vai fazer com isso? Como que a gente vai lidar com isso, né? De uma forma que ela seja benéfica e não impacte negativamente no desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Então, eu acredito que a gente caminha para isso. A outra pergunta aqui que eu recebi, pessoal, é elaborada, que o pessoal não brinca, não. Se você acha que o juiz, e na análise psicossocial, na perícia, né? Na decisão de quem vai ficar com a guarda, que tem mais aptidão para essa guarda, se esse uso de tela excessivo, ele deve ser colocado como uma alienação parental. Se isso é uma forma de interferir no psiquê da criança. Eu não diria colocado como uma alienação parental, porque aí a alienação parental a gente tem são outras especificidades, né? É um outro tipo de pensar, assim. Mas o uso excessivo de telas, ele é isso, né? Ele é danoso, ele vai causar danos, exato. Como você trouxe aqui, ele tem consequências, e essas consequências seriam uma dos tópicos para a gente discutir se aquela pessoa é apta, né? Porque uma vez demonstrado que a criança sofre no seu desenvolvimento, isso teria que ser, sim. Eu acho que vocês vão ter que trabalhar muito sobre isso, viu, doutora? Sim. Eu acho que você vê, né, como algo que mudou a nossa vida, ele vai entrando em todos os tipos de lugares, né? Sim, a gente observar
se hoje a criança não é mais só, será que ela está comendo? Será que ela tem todas as refeições? Não, será que essa criança ela é nutrida psicologicamente, né? Sim. Acho que esse é o tipo de pergunta que ele quis trazer, né? Se nessa ter brigado com esse pai, com essa mãe sobre esse uso intenso da tela e trazendo isso como danoso, se isso vai ser uma referência para estipular quem vai ser o guardião da criança. Interessante. Dá outro podcast. Dá, com certeza. E aí, para encerrar, o que você deixa assim para as pessoas assim sobre esse tema? Como que você acha que a gente pode, né? Eu sempre falo com um olhar de reflexão, de crescimento sempre, né? De desenvolvimento, não como julgamento, mas como que a gente pode assim melhorar a vida das nossas crianças, que isso aqui veio para ficar. Mas o que você deixaria aí como uma informação, uma recomendação para os pais que estão te ouvindo? Acho que é importante a gente ressaltar, né, o quanto que a conexão afetiva ela é uma necessidade central da criança. Né? Então, até pegando o gancho aí, né, dessa coisa do cuidado, né? O cuidado ele não é só esse cuidado físico, né? Esse cuidado com a roupa que ela está vestindo, se ela está bem alimentada ou não, se dormiu bem ou não. Isso né, cuidado também, mas a gente precisa também olhar para essa nutrição afetiva, né? Porque é isso que vai impactar nesse desenvolvimento emocional, nesse desenvolvimento cognitivo até dessa criança, né? Então é importante pensar e não confundir isso com permissividade, né? Que são coisas completamente diferentes. Então a permissividade é uma coisa e a conexão afetiva é outra, né? Até porque, como a gente já disse bastante aqui, o não ele é essencial. A criança ela precisa do não. O não estrutura a criança, o psiquismo da criança. Né? Então, a gente precisa ser frustrado, precisa do não para se desenvolver. E isso também é uma demonstração de amor. Falar não também é uma demonstração de amor. Nossa, maravilhoso. Né? Acho que isso vem muito também dessa presença real, né? Que eu falo a presença real, essa presença mesmo de estar ali olhando para aquela criança, se interessando por aquela criança, escutando aquela criança, né? Estar ali subjetivamente, né? Não só fisicamente ali com aquela criança, né? Então, acho que dá mais valor para essa presença do que para esses dispositivos eletrônicos. Né? Humanize-se. Exato. Humanize-se, né? Para ontem, para sempre a gente precisa. A gente vai precisar do humano para sempre, Com né? certeza. O humano, os nossos pets, tudo que a gente se relaciona e que traz amor pra gente, né? Que a gente faça a troca. Sim, nada substitui a relação humana. Nada. Né? Nada substitui. Ai, Kátia, eu queria ficar aqui com você e você promete pra mim que você volta. Volto. Porque eu tenho outros temas aqui com você. Espero que você tenha gostado, né, dessa nossa conversa, dessa conversa de família entre família. E que você venha mais aqui, não pode ser família. Você quer deixar o seu contato, sua arroba, né? Eu sei que logo mais a gente tem vários projetos chegando aí. E eu deixo para vocês sabem aqui, quem me acompanha nas minhas redes sociais, a importância da psicologia na nossa vida. Ela trouxe informações assim grandiosas para a gente ouvir e pensar e repensar sobre como que a gente vai fazer para que essas crianças, esses adolescentes, se desenvolvam e achem um meio saudável para continuar, né? E que a gente possa pensar sobre isso, pensar sobre o quanto nós adultos vamos tirar isso aqui da mão, o quanto nós adultos estamos dispostos a desligar
a televisão. Ou ligar para assistir com eles algo deles. Pô, eu não gosto lá, tinha o BTS, eu não gosto do BTS. Mas você tá lá, vai lá, né? Ai, que música chata, mas eu vou ficar aqui, eu vou me inteirar do mundo dele. Eu acho que esse é o objetivo. Sim. E é a construção do meio que as pessoas vão ter que fazer com os jovens. Principalmente os jovens daqui para frente, eles vão ter que ter. Então, se eu sento com o celular, meu filho vai querer sentar. Então, vamos humanizar. Kátia, obrigada. Obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu tempo. Promete que você volta? Volto, combinado. Só chamar que eu volto, e eu quero agradecer, né, a oportunidade. E é isso, chamando, eu tô aqui. Então, obrigada. Tá bom. Espero vocês no próximo episódio para a gente trazer tudo sobre família e relações familiares, para que a gente tenha informações. Eu sempre falo para vocês que informação é o poder de você se reconstruir, de você achar um meio termo para mudar a sua vida e para melhorar a vida das pessoas, e assim a gente melhora a sociedade. Busquem sempre ajuda psicológica quando vocês precisarem, necessitarem. E às vezes a gente necessita e não sabe que, né? Quando você não souber lidar com o seu filho, você estiver passando, enfrentando, a psicologia vai ajudar você a achar luz, né? Para que ele possa se desenvolver com maestria. Um beijo, até a próxima. Até.